Hoje nós vamos abrir no capítulo 14 de Bereshit, Gênesis, a partir do versículo 8, onde acontece algo muito interessante em Sodoma e Gomorra, e Ló estava lá, tá bom? Então diz assim a palavra de Deus: e o rei de Sodoma, o rei de Gomorra, o rei de Adma, o rei de Tsevoim e o rei de Bela, está Tsoar, ou essa, saíram e ordenaram batalha contra eles no vale de Sidim, contra Kedor Laomer, rei de Elam, Tidal, rei de Goim, e Elrafel, rei de Shinar, e Achior, rei de Elassar. 4 reis contra os 5. E o vale de Sidim tinha muitos poços de lama, e os reis de Sodoma e Gomorra fugiram e caíram ali, e os que ficaram fugiram ao monte, e tomaram todos os bens de Sodoma e Gomorra e toda sua comida, e se foram, e tomaram a Lot, o sobrinho de Abrão, que residia em Sodoma, e aos seus bens, e se foram. E veio algum que escapou e deu parte a Abraão, o hebreu, que morava na planície de Morré, o Morreu, irmão de Escol e Aner, e que eram aliados de Abraão. E Abraão escutou que seu irmão, sobrinho, fora feito cativo, e armou seus homens treinados, nascidos em sua casa, 318 homens, e o seguiu até Dan, e caíram separadamente sobre eles à noite, ele e seus servos, e os feriram e os perseguiram até Rová, que está à esquerda de Damasec, e retomou todos os bens, e também a Lot, seu irmão, e seus bens trouxe de volta, junto com as mulheres e o povo. Bom, o assunto de hoje é muito importante para os dias que estão acontecendo, principalmente sobre a igreja, sobre a terra, e é sobre união, em meio a tempos onde o que? A religiosidade deve ser combatida, né? E o que acontece? Você vê aqui que Ló, ele havia se separado de Abraão devido à falta de espaço e etc. E ele justamente foi para parar Sodoma e Gomorra, tá? E aconteceu uma guerra ali, uma situação de guerra, e ele estava no meio daquele lugar e ele foi levado, tá bom? E eu achei muito interessante esse assunto, tá? E eu observei com o Altíssimo sobre isso, e cheguei a um consenso muito forte do que tem acontecido hoje. Você vê que Ló, ele foi levado em cativo daquele lugar, mas Abraão se dispôs, com os recursos que ele tinha em mãos, veja bem, e foi buscar o seu parente, aquele que fazia parte da sua pátria. E ele voltou com o seu parente. Isso é muito sério, pessoal. Por isso que você vê a importância de ver as histórias de Israel, meditar também sobre elas. E o Senhor, ele vai te mostrar grandes coisas. Deus é terrível. E o que eu vou fazer aqui, o que eu vou falar aqui, é uma exortação, tá? Para a igreja. Para aquele que se diz igreja do Senhor. E igreja, lembrando, são as pessoas, tá? Não são lugares construídos por mãos humanas, pedras. E você vê hoje em dia, provavelmente você já deve ter visto, pessoas, quando vem um país em estado de guerra, há alguns incrédulos que dizem o quê? Deixa eles se defenderem. Deixa eles se defenderem. É o país deles. Mas lembre-se, com relação a essas pessoas, né, quando eu falo incrédulo, eu não estou falando aqui no sentido de combinar, tá? Mas veja bem, o que as pessoas falam? Deixa eles se defenderem, o país é deles.
E uma certa vez, você vê, ou de outras vezes, o Brasil, por exemplo, eu não estou falando de político, de sistema político, esqueça, estou falando de ser humano, do sistema, do país. Ele fazer o quê? Ele mandar aviões para resgatar brasileiros que estavam no lugar, num país tal, ou em Israel, quando começou uma guerra, por exemplo. Foi enviado aviões para lá para resgatar as pessoas, trazer as pessoas do Brasil de volta, na Ucrânia, por exemplo. Então segura essa informação. Estamos falando sobre unidade, sobre ajudar. E você vê que a Terra em si, ela já entrou no período de Apocalipse, tá? Que uma pessoa que se diz despertada dentro de Deus, ela deve saber disso. Que a Terra, o sistema da Terra em si, ele já entrou no chamado livro do Apocalipse. Apostasias iam ser em grande escala nos últimos tempos. E isso envolve religiosidade incluída no meio, as pessoas. E você vê que denominações eram tendenciosas aqui a agir de uma forma tal, quando você pega essas pessoas que dizem assim, olha, aquela pessoa que foi, aquela guerra que está acontecendo ali é deles, deixa eles lá resolverem a sua guerra. Denominações estavam tendenciosas a agir dessa maneira. Ou seja, influenciar, eu digo influenciar lideranças sobre que geriam congregações no tempo atual, ensinar as pessoas a agirem dessa maneira contra outras congregações. Então, primeiramente, analise o seguinte: a igreja do Senhor Yeshua são as pessoas, o ser humano em si. Então isso serve de alerta. Qual é a pátria? O que Jesus disse quando ele estava sendo entregue? O reino dele não é desse mundo. Se fosse desse mundo, as pessoas o protegeriam. Foi o que Jesus falou. Então, ou seja, a pátria dele não é desse mundo. Tá? Começa por aí. Então, quando uma pessoa precisa de ajuda, meus amados, a pessoa, o ser humano que diz ser servo de Deus, que vê o outro que pertence à mesma pátria que ele, deve ajudar ele, a outra pessoa. Então, congregações não podem impedir essa ação do ser humano, tá? Segundo, que a humanidade está passando pelo livro do Apocalipse. Então, quer dizer, o que você vai fazer com seus bens? Você vai montar tesouros na terra, onde o ladrão rouba e a traça corrói? Hã? Você viu ontem que começamos o estudo onde Deus fala o que para Abraão? Sai da tua terra e sai da tua parentela. Ele fala, sai da tua parentela. Essa palavra sair da sua parentela está associada justamente ligada ao que? O nome criança, nascimento novamente. Quer dizer que você começa tudo de novo quando você começa a seguir a Deus. E Jesus ele fala o que? Nascer da água do Espírito. Ele usa também essa palavra. Outra questão. Ser como criança. Jesus falou. Então quando ele fala ser como criança, você analisa, provavelmente você vai lembrar do que eu vou falar agora. Você vê uma criança ajudar alguém na rua, um idoso. Uma criança às vezes vai lá no pé de um idoso, de uma pessoa, bota a mão para ajudar, alguma coisa. Você vê ela julgando alguém, ela perguntando de onde aquela pessoa era, como era a vida dela no passado, o que ela segue hoje. Não. Então você está entendendo o problema que deve ser combatido, principalmente nesses dias, que são os últimos, que as pessoas devem se unir. Não pode existir nomes de placas denominacionais impedindo uma pessoa ou outra de agir para ajudar a outra, resgatar a outra. Se você vê que pessoas estão tendo situação de calamidade em Israel no meio da guerra, você vai dizer isso ao seu irmão que é da mesma pátria dos céus? Que a guerra é deles, mas a guerra é sua também, se você faz parte do mesmo reino de Deus na terra, tá? Então quer dizer que os recursos que estão no seu poder devem ser usados por bem, para ajudar, e não para amontoar na terra. Porque você viu o que Abraão fez. Ele tinha recursos na mão dele capazes de resgatar aquele que era da mesma pátria que ele, tá? Então tome muito cuidado que Deus ele vai cobrar de cada um o que você tem feito com os recursos na sua mão.
Bom, vamos fazer uma oração, tá bom? Do dia. Então, curve sua cabeça em reverência ao Altíssimo Deus de Israel. E vamos clamar por você e clamar pelo Brasil, pelo mundo, por Israel, por Jerusalém. Ó Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus Altíssimo de Jacó, nós colocamos com ações de graça diante de tua face, ó Deus, tua presença santa e justa, Pai, para te agradecer primeiramente pela saúde, pela vida, Deus, que o Senhor nos dá hoje, Pai. Que o Senhor dá essas pessoas hoje para estarem diante de ti, ó Deus, para agradecerem a ti por tudo, Deus, que o Senhor tem feito na vida delas, Pai. Meu Deus, nós meditamos neste dia, Pai, sobre a ação de Abraão quando ele foi resgatar Ló, por Ló ter feito ali uma escolha onde foi residir em Sodoma e Gomorra, mas acabou que aquele lugar, ó Deus, houve guerra, e ele também foi levado, Pai. Mas o Senhor nos mostrou aqui que Abraão, ó Deus, como parente de Ló, ele foi buscar Ló, Deus, com seus recursos, Pai. E nós entendemos, Deus, a responsabilidade, Deus, que um crente diante do Senhor, aquele que segue o Seu tempo, Pai, nessa terra, quer lembrar, Deus, daqueles que estão em situação de necessidade, Pai, que fazem parte da Sua pátria, Deus, do Teu reino, Deus, na terra, que são os Seus irmãos, Pai, que independente de onde eles estiverem, Pai, eles não vão agir, Deus, como alguns têm agido, ó Deus, dizendo, Deus, afirmando que aquele é o país deles e que eles devem se defender, Deus. Mas não falamos aqui de um país, ó Deus, de uma pátria terrena, mas falamos do reino dos céus na terra, Pai. Que aquele irmão, Deus, aquela irmã que estiver, ó Deus, em um país onde está acontecendo guerras, Pai, essas pessoas, ó Pai, venham aprender, Deus, com esses assuntos, ó Pai, abordados em Abraão, na situação de Ló, Pai, que está no poder deles, Deus, o dever de agir e de buscar resgate, Deus, pelo seu irmão, pela sua irmã, Deus, que na pátria, no reino do Senhor, Deus, nessa terra, fazemos parte, Deus, fazem parte do mesmo caminho, do mesmo reino, Pai. Que como temos, ó Deus, estado nesse tempo, Pai, do fim, meu Deus, dessa era, de tudo como conhecemos até o dia de hoje, Pai, vai ser transformado pelo Senhor, Pai. Nós sabemos que não podemos, ó Deus, amontoar tesouros nessa terra, porque, meu Deus, tudo virará pó, Pai. E nós seremos cada um cobrado pelas obras que temos feito nessa terra, Deus. E o que teremos diante do Senhor naquele dia, ó Deus, para dizer que fizemos, Pai, em Teu favor, em favor do Teu reino nessa terra, Pai, em favor dos nossos irmãos, da pátria dos céus, Pai, nessa terra, Pai. Que essas pessoas, ó Deus, que estão amontoadas, vão refletir melhor, Deus, que elas, Pai, têm amontoado nessas terras, Deus, têm visto muitos padecendo, Pai, nessa terra, Deus. Que o Senhor venha tocar nos corações delas para que elas sejam, Deus, mais racionais diante do Senhor, Deus. E usem o que é necessário, mas abençoe, Deus, o que elas puderem abençoar, Pai. E não venham agir como religiosas, ó Deus, como se placas denominacionais, Pai, fossem empecilhos para elas, Deus. Porque não podemos, Deus, agir assim, Pai. Porque a igreja do Senhor, Pai, é cada um de nós, Deus. É cada pessoa, é cada vida, Pai. Que essas pessoas não podem, Deus, não devem diante do Senhor agir, Pai, de tal forma como se placas denominacionais limitassem ela, Deus, a socorrer, Deus, ao seu próximo, Pai, na rua, seja em outro país, Pai, seja com as capacidades que ela tem hoje em dia de construção civil, de poder aquisitivo, Pai, que está no poder delas, Deus, de agir como Abraão fez, Pai, olhando para o seu próximo e compreender que elas fazem parte da mesma pátria que é os céus, Pai. Não de uma pátria terrena, Deus, onde muitos apontam um ao outro da outra nação, dizendo, Pai, aos outros que eles devem defender o seu país, Pai, porque são deles, Pai. Mas nós pertencemos, Deus, à pátria dos céus, Pai, que é o Teu reino na terra. Então essas pessoas a partir de hoje vão pensar a raciocinar melhor, Deus, a refletir melhor sobre o que o Senhor fala, Deus, sobre o resgate, sobre a ajuda do próximo. Porque Jesus disse que é necessário ser como criança, ó Deus, para entrar no reino do Senhor. Porque uma criança, ó Deus, quando vai ajudar um idoso na rua, alguém, ela não pergunta, Deus, as origens daquela pessoa, nem o que ela fez, nem quem ela é, Pai.
ela simplesmente vai lá e ajuda Deus, pela sua inocência. Então é assim que devemos ser, Pai, nessa terra. Caso contrário, nós sabemos, ó Deus, que nem muitos subirão, Pai, no livramento do Senhor antes da grande tribulação nessa terra, Deus, por agirem, Deus, com obras de religiosidade, com pré-julgamentos, ó Pai, ao ajudar alguém, Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, seja quebrado toda a linha de raciocínio religiosa, tudo aquilo que diante do Senhor não te agrada, ó Pai, cai por terra, Deus, na vida dessas pessoas, em nome de Jesus, ó Pai. Que o Senhor venha prover a elas o caminho certo, Deus, para que elas venham estar diante do Senhor de pé, Pai, diante do Filho do Homem, Pai, elas venham estar de pé, Deus, para receber o seu galardão, a sua recompensa no mundo vindouro, Pai. Que o Senhor tenha misericórdia delas e venha guiar os passos dela neste dia, Deus, e abrindo também a porta necessária para que ela esteja trazendo, Pai, o pão de cada dia para a sua casa, porque elas ainda vivem, Deus, nessa terra, Deus, e elas precisam sim, ó Deus, da tua provisão, Pai, sobre a vida delas. Portanto, eu te peço, Pai, a tua misericórdia sobre elas, que o Senhor venha dar a elas discernimento, sabedoria e conhecimento para que elas possam agir, Deus, da melhor maneira possível, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, nós te pedimos também pela terra de Israel, de Jerusalém, ó Deus, onde muitos têm se levantado contra Jerusalém covardemente, Deus, fazendo alianças, Pai, contra uma única terra, Deus, que jamais busca o mal do seu vizinho, do seu próximo. Que a tua mão, ó Deus, venha sobre essas nações que são contra Jerusalém, sobre a cidade do grande rei, Deus, de Yeshua, Pai. Porque o Senhor, Pai, já disse que há de restaurar Jerusalém, e de lá será governada a terra, Pai. Aleluia. Que o Senhor tenha misericórdia também do Brasil, ó Deus, das fronteiras desse país, ó Pai. Que o Senhor toca no coração, Pai, aquela liderança da Venezuela, para que ela venha, Deus, desistir de suas más ações, ó Pai, que ela venha se aquietar, Deus, que tu faz como fizesse com o coração, ó Deus, de Faraó naqueles tempos, e o Senhor vai na vida daquele homem, daquelas lideranças, Deus, da Venezuela, e muda o coração deles para que eles desistam, ó Deus, de intentarem algo contra o Brasil, em nome de Jesus, em nome de Yeshua eu te peço, ó Deus, que a tua graça, a tua misericórdia esteja sobre cada uma dessas pessoas, ó Pai, que estarão em oração diante do Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, nós te agradecemos, te engrandecemos, Deus. Nós dizemos amém, amém e amém.